Galera, hoje no caso, tá? Como eu informei num grupo, nós vamos ver o Google Planilhas, tá? Vocês já viram o Google Documentos, já viram o Google Apresentações e vamos agora embarcar nesse mundo do Google Planilhas. Prestem atenção, tá? Se tratando do Google Planilhas, galera, vocês têm que ter só uma simples noção. Essa minha planilha, essa minha tabela que eu estou criando, tá? Que eu estou elaborando, ela serve 100% para me dar o controle de tudo que eu faço, tá? De entrada e saída, pode ser voltado a cálculos de conta, a entrada e saída, tá? Da empresa, pode ser de pessoas físicas, tá? E justamente o Google Planilhas ele vai te dar este norte, tá? Então, existe aqui no Googlezinho, vou colocar lá para vocês verem, Google Planilhas, várias aberturas interessantes para a gente começar até então a fazer a prática e a criação, tá? O Google Planilhas, hoje nós vamos aprender a partir de gráficos, tá? É algo bem interessante porque muita gente, tá, tem a dificuldade de dizer como é que eu vou fazer uma planilha e como é que nessa minha planilha vai sair, no caso, o gráfico. Simples assim. Preste atenção. Logo de cara, vocês irão entender o seguinte: a minha ordem alfabética, tá? Se chama-se coluna. A minha ordem aqui de números, ela se chama linhas, tá? Então, neste embalo, eu vou fazer algo bem simples para vocês entenderem, tá? Que em cima do meu Google Planilhas, além de eu poder fazer planilhas, eu posso trabalhar com gráficos, e é bem interessante, ó. Aqui no caso eu vou colocar nome, data de nascimento, vou colocar aqui nacionalidade, bem aqui idade, certo? Professora, como é que eu trabalho com formatação? Ao mesmo jeito que vocês aprenderam a formatar no Google Documentos, no Google Apresentações, é o padrão, é a mesma formatação para todos, tá? Existem duas formas de você aprender a formatar aqui no Google Planilhas. Uma é, você clica na célula, certo? E nessa célula, ela já está obedecendo o seu comando, porque percebam que ela está selecionada. Você vai lá e começa a fazer uma formatação bem básica e bem simples, tá? Existe outra forma de você fazer uma formatação, como duplo clique. Você deu duplo clique na célula, a célula ela abriu, tá? Você vai seleciona a palavra e você faz a transformação que você quiser, certo? Para que servem esses dois tipos de formatação? Primeiro, para você economizar tempo, você simplificar. Como é essa simplificação? Eu não tenho a necessidade de sair fazendo isso aqui, ó, duplo clique, seleciona para poder formatar. Isso dá trabalho, tá? Até então, quando você está trabalhando dentro de uma planilha e uma planilha é grande, você tem a necessidade principalmente de ser ágil, tá? Então, a primeira agilidade é essa. Cliquei, está selecionado, já vai obedecer o meu comando, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber, tá? Se eu clico na linha, significa que a linha toda ela vai estar selecionada, tá? Então, isso é um erro. Eu não posso, de maneira nenhuma, perder tempo clicando na linha. Eu tenho que clicar aonde eu quero selecionar. Ou seja, cliquei, segurei no mouse e arrastei. Automaticamente só está selecionado aquilo que eu vou utilizar. Então se torna mais fácil. Por quê? Porque agora você pode formatar tudo de uma vez só. Ó, certo? Bora lá para os bizus relacionados.
a você aprender a fazer uma formatação legal. Você está vendo que aqui dentro da célula, tá? Que tem data de nascimento, ela se estendeu demais, tá? Devido a essa extensão, então você vai lá, entre uma coluna e outra, você vai querer esticar, ó. Isso não é interessante, tá? Por quê? Porque você está deixando a célula muito grande. Lembre, tá? Que os formatos, a sua formatação, principalmente de tabela, é algo que tem que ser organizado. Então, existe um bizu que eu vou passar para vocês, aonde vocês fazem isso de uma forma bem prática e que, no caso, fica bem organizado. Vou diminuir aqui o tamanho de novo. Eu faço o seguinte, ó, duplo clique dentro da célula, a célula abriu, tá? Aí eu vou colocar essa palavra nascimento para baixo. Como? Eu seguro, tá? Eu pressiono o botão Ctrl e clico uma vez no Enter. Automaticamente ela foi para baixo. E você já deixa a sua célula mais organizada. Certo? Agora, para deixar mais ainda organizada, eu vou selecionar tudo, que eu não quero perder tempo. Eu venho mesmo aqui no meu alinhar, centro, ó, já foi para o meio, tá? Na mesma proporção que ao lado, ao redor, tá? Existe um alinhar vertical, aonde eu clico, eu posso colocar as palavras acima, no meio ou abaixo. E o mais correto é a palavrinha no meio. Percebam, ó, que a palavra nacionalidade, ela está muito comprimida, né? Ou seja, um espaço muito pequeno. Neste caso, não pode ter quebra, tá? De linha, porque é só uma palavra. Então, você vai e você estica, deixa a sua célula um pouco maior. Como? Entre uma coluna e outra, ó. A partir do momento que o seu cursor, o que é o cursor? É justamente essa setinha, tá? A partir do momento que ela muda, ela já tem outra função. Então, você clica, segura e arrasta para o lado ou para o outro, ele vai lá e vai aumentar o seu espaço. Beleza? Aí aqui, de uma maneira bem breve, tá? Vou colocar o nome de qualquer pessoa. Dona Maria dos Pão. Dona Maria nasceu no dia 20 de 6 de 1956, tá? Aí a nacionalidade da Dona Maria é brasileira. E a Dona Maria tem de idade 60 e, acho que é 64, não estou enganada. 64. Tem nasceu em 56. Então, bora lá. Aqui eu já tenho a minha primeira referenciazinha de tabela, tá? Se eu quiser colocar mais nomes, coloco mais nomes. Tem aqui o Marcelo do Pão, nasceu dia 5, sei lá, dia 5 do 2. Ó, uma coisa bem legal, tá? Tudo que existe na tabela, gente, tudo é configurável, tá? O que é que significa isso? A partir do momento que a sua tabela você está criando, tá? Significa que automaticamente todas as informações que você está colocando dentro de cada célula, ela vai vir, ela vai ser configurada. Perceba que eu coloquei uma data e automaticamente já apareceu o calendário. Professora, por que que acontece isso? Primeiro de tudo, que eu estou colocando a data perfeitamente, corretamente, tá? Segundo, que como eu estou online, ou seja, está tudo interligado um no outro, então por isso que já aparece para mim um calendáriozinho, tá? Aí eu posso vir aqui no calendário, diminuir, no caso, aqui os meus anos, colocar um aqui esporádico, tá? Tem um aqui, vou colocar 2000. Aí ele aqui é lá da espanhol. E 19 anos, vai completar 20 ainda. Então, preste atenção. Fiz uma mini tabela.
Aonde quer que precisa organizar mais? Só colocar as bordas. Professora, porque essas bordas são as linhas mais escuras, tá? Que definem justamente a minha tabela. Tá bem aqui, bordas, ó. Bordas, coloquei minhas linhas, tá? Até então aqui não tem muita dificuldade, porque é uma configuração, uma formatação simples. Agora, preste atenção na mágica, como é legal quando você trabalha, principalmente em nuvem, e segundo, tá? Que você entende que o gráfico é o mais simples de tudo. Ó, eu selecionei aqui a minha tabelinha. Eu fui lá inserir, tá? Todo botão, tá, gente? Todo botão, que no caso é menu, todo menu que vocês verem que é inserir, você está colocando informações em cima, tá? Tá colocando informações em cima. Em cima da onde? Da folha que eu estou criando. Sempre vocês têm esse raciocínio lógico. Aqui eu estou criando uma planilha, mas eu estou criando uma planilha que está em cima de uma folha. A diferença é que eu estou fazendo de forma virtual e não aqui com a punho, com a mão e com o lápis, tá? Sempre tenho essas referências para vocês não terem dificuldade. Então, eu estou inserindo, eu estou colocando. Eu quero colocar um gráfico. Ó, você vem aqui, clica em cima do gráfico, espera ele carregar. Ela vai. Tia, faz de novo, eu não vi, não. Não? Vamos lá de Não vi, novo. não. Você seleciona, tá? Essa sua tabelinha. Gente, até então a tabela aqui não tem dificuldade não, né? Ou tem alguém? Não. Que a única coisa que eu fiz foi digitar as palavras dentro, organizei, ou seja, formatei, tá? As palavrinhas aqui, colocando outra cor, um destaque. A única coisa que eu coloquei de diferente foi as bordas, porque toda tabela precisa de suas bordas, tá? Que é essas linhas escurinhas. Por que que ela precisa? Se você faz uma tabela sem borda, na hora que você for imprimir, ela também vai sair sem borda. Ou seja, subtende-se que as palavras vai sair tudo solta, tá? Não vai sair dentro ali da sua casinha. Então, por isso que você coloca borda. Então, você seleciona, você vai lá em inserir, tá? Você quer adicionar, você quer colocar um gráfico em cima do que você está fazendo, que é na sua folhinha. Então, você vem e clica no gráfico. Automaticamente, ele vai aparecer. Preste atenção que já veio as informações, ó. Aqui a Dona Maria dos Pão, aqui o Marcelo do Pão, ó, aonde ele já vem como referência, se tratando até então de certos números, tá? Óbvio que aqui o nosso gráfico, ele tá, ou nossa planilha está muito fraca, né? Ele está muito sem vida. Culpa tua. Mas só para vocês entenderem, tá, gente? Hã? Que para você fazer um gráfico é muito simples. Professora, qual é a minha dificuldade maior? Ô, Gabriel, culpa tua. Gente, ó, o áudio. A dificuldade maior, tá? Se tratando de gráfico, é você fazer perfeitamente, elaborar uma planilha, tá? Professora, como é que eu faço, né? Como é que eu tenho uma construção de uma planilha boa? Preste atenção. A sua planilha ela precisa ser formatada. O que é essa formatação? Não tem como, gente, vocês colocarem informações dentro de uma planilha, sendo que essa sua planilha você não sabe nem o que é que se trata. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai trabalhar, certo, em um determinado local, aonde pediram para você alimentar as planilhas. Professora, o que é que significa alimentar? Significa que vocês têm que colocar informações em cima de uma planilha, tá? Se você não tem noção de que é aquela planilha, como é que você vai alimentar? Existem duas formas, tá? A primeira é abrir a boca mesmo. Fulano, o que é essa planilha? Me explica para me colocar o quê? E segundo, gente, não tenha vergonha. É você ter ali um caderno, uma folha ali na sua mão e você vai anotando informações que você vai ter que colocar dentro dessa planilha. O primeiro embalo é esse, beleza? Para você fazer a construção de uma planilha. Outra coisa interessante, tá? Se tratando da planilha e eu puxando para o meu gráfico,
É porque como eu estou trabalhando em nuvem, então já vem tudo quanto é tipo de informações, tá? Então percebam que aqui no lado tem um editor de gráficos, aonde tanto eu posso configurar o gráfico de vários tipos, ó. Eu posso colocar como linhas, eu posso colocar como áreas, eu posso colocar esse meu gráfico, ó, como um mapa. Óbvio que vai dar erro, porque até então não estou falando de nenhum tipo de cidade, país, nem nada. Eu posso colocar como colunas, enfim, tudo quanto é tipo de gráfico que você queira desenvolver em cima dessa sua planilha, ele é 100% carregável. O que é que você precisa saber? O norte que aquela sua planilha você está fazendo e está desenvolvendo. Beleza? Outra coisa bem interessante é personalizar. Aqui eu posso colocar o estilo de gráfico, posso alterar cores, posso alterar a parte padrão, ó, os nomezinhos. Perceba que os nomes eles irão se modificando, ó. Ou seja, eu estou fazendo uma formatação dentro do gráfico, tá? Perceba também que dentro do gráfico eu posso trabalhar com tipos de layouts diferentes. O que é que significa layout? A forma de chamar mais atenção àquele meu gráfico. Posso trabalhar com gráfico 3D, posso trabalhar com gráficos maximizar, que é aquele com espaço grande. Eu posso trabalhar com modo de comparação, tá? Os gráficos altamente atualizados hoje, no caso, é o 3D, tá? Vixe, professor, então quer dizer que eu pensava que para poder fazer um gráfico era tão difícil? Não, você está vendo que é tão fácil que aqui é a prova, tá? Para vocês verem. Outra parte de layout e detalhe, tá? A gente está falando de formatação, ou seja, formatação de um gráfico. Muita gente acha o seguinte, eu não sei nem colocar um gráfico, imagine fazer uma formatação de um gráfico. E vocês estão vendo que é muito, muito simples fazer isso. Primeiro princípio, o gráfico ele só vem para a sua telinha a partir do momento que você tem uma tabela. Se você não tem tabela, então não vai ter gráfico. Professora, eu não quero fazer nenhuma tabela, mas eu quero fazer o gráfico. Você pode até colocar o gráfico, mas o gráfico não vem com as informações, tá? Vem um gráfico altamente cru, tá? Sem nenhum tipo de informação. Aí você descendo mais, existe, ó, formato de título, existe formato se tratando de barras, tá? Vamos supor, você vai querer colocar legenda no seu gráfico. Existe a configuração de eixo horizontal e eixo vertical, que é onde você também tem informações, ou seja, tá? Você tem nas suas mãos, prático e rápido, um editor de gráfico aonde você deixa o gráfico cada vez mais aprimorado, beleza? Outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês, se tratando de formatação também na tabela, tá? É que, por exemplo, aqui tá azulzinho, né? Tá a corzinha que eu escolhi. Então, eu posso vir bem aqui, ó, na minha formatação e eu posso personalizar. A partir desse momento, eu personalizo com a cor que eu quero ou eu faço uma formatação condicional. O que é que significa essa formatação? Eu posso fazer escalas de cores, ó, que ele pode vir a querer me obedecer, tá? Isso tudo se tornando padrão na minha planilha, tá? Professora, para que que serve? São regrinhas que, por exemplo, vai montar uma planilha onde você queira que apareça em erro só a cor vermelha, em acerto só a cor verde. Então, você vem e faz essa formatação bem simples dentro do próprio, ó, editorzinho aqui que você está colocando aqui. Até aqui alguma dúvida, gente? Alguma dúvida até aqui ou não? Não. Ei, professora, vou só marcar aqui na tela e eu te explico, peraí. Certo. Quem tem dúvida, fala, tá, galera? Não fique com essa dúvida para vocês. Marquei que a senhora disse que
para botar a palavra para baixo, para ficar dividido. É Ctrl e Enter. E para quem vai Isso. fazer pelo celular, como é que... No caso, o seu celular, ele já vem com algumas funções automáticas, tá? Então, quando você está digitando e que você colocar uma setinha, né, que tem do seu celular, que você pode escrever abaixo, que é como se fosse o Enter, ele já vai obedecer. Tá? Geralmente, já se vê nos celulares já uma configuraçãozinha mais padrão. Entendeu ou não? Entendi. Show de bola. Outra dúvida? Alguém? Falem, galera, tá? É muito importante que vocês falem relacionado a dúvidas, porque até então eu estou pensando que todo mundo está entendendo, tá? Ó, então vamos dar continuidade, né? Já que todo mundo já ainda não está com dúvida, então bora dar continuidade que nós estávamos fazendo. Então, para você ter noção, tá? Aqui no caso, eu já fiz duas formatações. A primeira formatação, no caso, foi justamente a minha tabela, como vocês estão vendo. E a minha segunda formatação foi eu criar um gráfico e mexer nesse gráfico. Bora lá para a nossa terceira formatação. Olha, galera, o Google, tá? Eu já falei para vocês que ele se comunica com tudo. Então, exemplo, professora, eu quero utilizar imagens. Preste atenção. Aqui ele criou duas formas, tá? Eu tanto posso utilizar a imagem dentro da célula como sobre a célula, ou seja, sobre acima da célula. Então, significa o seguinte, eu estou aqui fazendo, tirar esse nome, tá? Aqui no caso, eu estou fazendo uma planilha onde precisa ter uma logomarca. Então, ele é bem simples, ó, ele simplificou tudo. Eu venho inserir e eu coloco aqui, ó, minha imagem na célula. Aí eu vou vasculhar uma imagem. Vou pegar aqui qualquer uma imagem para vocês verem. Ele vai carregar a imagem e ele vai jogar. Percebam como é simples, tá? Ou seja, neste exato momento, eu fiz aqui uma criação, deixa eu colocar mais aqui, bordas. Eu fiz uma criação de uma planilha onde automaticamente eu tenho uma célula que está carregando, tá? A logomarca de uma empresa. Simples. Professor, antigamente era dessa forma, óbvio que não, tá? Você tinha que copiar a imagem, colar a imagem e ainda encaixar a imagem dentro da célula. Todas as células ficavam desformatadas, aí você tinha que formatar célula por célula. Era um processo todo. Por conta dessa dificuldade, e a Google vendo, tá? A praticidade, que era justamente você colocar uma imagem na célula e não sobre a célula, perceba a diferença, tá? Por mais que a gente fale, a gente pense que é igual o que nós estamos fazendo, não é. Percebam que aqui eu estou na célula, ou seja, está pertencendo, tá? A esta célula. Quando eu digo que eu estou sob a célula, presta atenção como é diferente. Venho aqui, vou carregar a mesma imagem, porém ela vai ficar sob a célula. Espero fazer o uploadzinho e a imagem automaticamente ela vem sob. Olha a diferença de na célula e sob a célula. Dúvidas até aqui ou não? Tá de boa essa parte aqui de imagens, você trabalhar com imagens, que no caso a imagem que você vai trabalhar sempre dentro de uma tabela, tá? É a logomarca daquela planilha que você está criando para aquela empresa, tá? Bora lá tirar a dúvida mais uma vez aqui da nossa amiga, tá?
ela me informou que ela não entendeu muito bem essa parte aqui do gráfico. Preste atenção, o teu gráfico ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai selecionar a sua planilha. A partir do momento que ela está selecionada, você vai lá no botãozinho inserir e você adiciona o gráfico. O gráfico automaticamente ele vem para cá. Professora, o teu gráfico está em formato 3D, né? Como foi que você fez isso? Assim, quando o seu gráfico ele vem automaticamente para a sua página, tá? Você tem aqui do lado um editor de gráfico, isso é automático, tá? A partir do momento que você tem esse editor, você pode transformar o seu gráfico em que você quiser. Preste atenção que você pode colocar tipos de gráfico. Exemplo, você quer colocar gráfico de pizza, você quer colocar gráfico em formato de colunas, não importa, tá? A sua tabela é o que vai definir a forma como você quiser fazer seu gráfico. Bora lá personalizar, tá? Quando eu personalizo, significa que eu já estou mexendo no layout. O que é que significa esse layout? Uns formatos mais avançados, uns formatos mais customizados, onde eu estou querendo colocar naquele meu trabalho, né? Eu quero colocar algo mais bonito, mais chamativo. Quando você vai em personalizar, aqui você pode alterar, no caso, estilo. O que é que significa esse estilo? Tá? O estilo do seu texto, que está dentro da sua planilha. Você também pode alterar a coloração, tá? Ó. Você pode colocar a cor que lhe convém, tá? O gráfico é seu, lembrando. Só, galera, que quando você vai montar um gráfico para a empresa, vocês podem pecar na cor, porém as cores que vocês utilizam sempre, tá? São cores mais neutras para utilizar no fundo do gráfico. Como eu estou colocando aqui esse azul mais claro, tá? Existem cores padrões onde empresas gostam de trabalhar, que é o que a gente já sabe. Exemplo, vermelho remete mais riscos, né? Remete mais ali a algum certo tipo de problema. Aí azul ou verde é mais soluções. Laranja ou amarelo ali é um alerta. Geralmente essas cores, tá? Elas já são utilizadas nas empresas da mesma forma como a gente já conhece elas. Beleza? Aí aqui eu venho fazendo toda a minha personalização, ó. Aí bem aqui mais abaixo eu posso colocar o meu gráfico em formato 3D, em formato 3D e maximizar, 3D em modo comparação. Isso tudo quando eu adquirir, né, lá no inserir o gráfico. Entenderam agora? Mais uma vez, quem me perguntou, que foi a Maria Eduarda. Deu certo agora? Entendi, tia. Obrigada. Show! Galera, preste atenção, tá? De uma forma bem simples, de uma forma bem prática, o que é que vocês irão fazer de atividade? Você vai montar um gráfico estilo esse meu, tá? Porém, é um gráfico familiar. Você vai colocar nome, data de nascimento, nacionalidade e idade. Aí você vai colocar de toda a sua família, tá? Nome da mãe, pai, tio, prima, de quem mora aí com você, certo? De quem você conhece. Não tem um determinado limite, tá? No mínimo 5 pessoas, certo? No mínimo 5 pessoas. Mas assim, quem quiser estender para 10 pessoas, fica à vontade. Você vai montar... Pode ser pessoas aleatórias? Pode ser pessoas aleatórias, tá? Pode ser no modo aleatório também. Eu quero que você monte para mim essa tabela. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai tentar, tá? Eu sei que a galera que está no celular, essa partezinha aqui vai ficar um pouco mais complicadinha. Porque o celular de vocês tem vezes que não vem com a atualização que, no caso, o computador pede, né? Que já está atualizado. Mas Você tem que vai colocar tentar essas duas fotos. colocar uma imagem, tá? Na célula. Eu não quero sobre a célula, ou seja, acima da célula. Eu quero dentro da célula, tá? Aí, professora, qual é a imagem? Uma imagem qualquer, uma imagem que você seja a sua característica, porque a tabela é sua, tá? Terminou de fazer a tabela, aí você vai fazer o algo mais simples. Qual é o algo simples? Você vai selecionar a sua tabela, você vai lá no inserir e você vai adicionar o seu gráfico, beleza? Aí o gráfico
Colocar a imagem em qualquer célula. É, dentro da célula que eu quero a imagem, tá? Mas é em qualquer uma. Não, não é qualquer uma, não. Geralmente a imagem sempre vem na sua primeira célula, tá? Aí as Ah. informações vêm no lado ou então vem abaixo, beleza? Eita, no Drive, para abrir o Google Vocês vão Planilhas. fazer assim, ó. Presta atenção, ó. Como é que eu quero a tabelinha de vocês? Vou aqui mesclar. O que é que significa mesclar as células? Eu vou juntar uma ou mais células em uma mesma célula. Ela vai ficar como se fosse uma super célula, ó. Aí eu venho aqui e vou colocar o nome tabela família. Ou tabela familiares. Não tem problema não, tá? Presta atenção aqui, ó. Já tem aqui a minha fotinha, já tem aqui a minha tabela familiar. Aí aqui abaixo eu coloco, ó, nomes. Aí no lado, data de nascimento. Aí aqui no lado, nacionalidade. E aqui no lado, idade. Aí aqui você vai e começa a fazer todo o preenchimento. Percebam, galera, que o gráfico já mudou. A nossa sala aqui, ó, o limite estourou. Eu vou colocar outro link para vocês no grupo e eu vou continuar explicando para vocês a atividade, tá? É bem rápido. Todo mundo entra novamente, beleza?